Olá, tudo bem com você? Sou Thelma Brenha. Neste momento estou como líder do Ministério da Mulher aqui do estado de São Paulo. E eu estou muito feliz porque daqui a algumas horas o nosso evangelismo do Ministério da Mulher estará começando. E eu fico muito feliz porque muitos de vocês já se prepararam, já se organizaram para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas hoje nós estamos aqui para preparar e para mostrar para vocês os últimos detalhes que podem ser feitos ainda para que tudo aconteça da melhor forma possível. E eu quero nesse momento também já agradecer de uma forma muito carinhosa as líderes de cada campo da União Central Brasileira, porque eu sei que cada líder se esforçou muito para que os treinamentos acontecessem da melhor forma possível. Foram vários treinamentos que aconteceram nos campos e tudo foi feito da melhor forma para que você pudesse estar preparada, qualificada ou também preparado e qualificado para fazer com que este evangelismo aconteça da melhor forma possível. 2024, este ano, será o nosso quarto evangelismo. Olha que bênção! Nós já dirigimos 3 evangelismos com a graça de Deus. Muitas pessoas foram alcançadas através do trabalho das mulheres. Eu tenho a certeza que 2024 será um ano muito abençoado. O Senhor vai estar conosco, porque eu sei muito bem que quando a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Então nós estamos juntas, né, nos preparando já há tanto tempo para que tudo aconteça da melhor forma possível. E hoje, então, nós vamos estar conversando aqui com os evangelistas. Eu tenho a alegria de ter aqui o pastor Raimundo, que é o evangelista aqui da União, pastor Éden, pastor Bispo, são os evangelistas da APAC, e eles vão se apresentar para vocês. Mas eu já quero agradecer, viu? Porque vocês aceitaram o meu convite, porque nós estamos juntos aqui fazendo este podcast, né, da melhor forma possível para que alcance mais mulheres e que as pessoas, não só as que estarão pregando, mas envolvidas no evangelismo, possam estar sabendo ainda o que pode ser feito nessas últimas horas que antecedem ao evangelismo. Pastor, pode começar com você, se apresentando, por favor? Sim, obrigado, professora Thelma Brenha, pelo convite. Quero parabenizá-la pela iniciativa e dizer a você que estamos juntos, engajados no evangelismo feminino deste ano de 2024. Eu estarei na região da Associação Paulista Oeste, numa caravana. Vamos rodar mais de 2.000 quilômetros, mas será uma bênção. Eu sou apaixonado pelo evangelismo e você pode contar sempre com a gente. É uma alegria estar nesse bate-papo tão gostoso. Obrigada, pastor. Eu vou contar sim, viu? Eu já conto e vou continuar contando com você. Pastor Éden. Muito bem, muito prazer. Eu sou o Éden Serrano, atendo aqui na Associação Paulista Central. É um prazer trabalhar nessa área de evangelismo público, evangelismo pessoal, no plantio de igrejas, estar junto aqui com o pastor Bispo, junto com o nosso presidente pastor Herde, toda a galera aqui e contribuir, né? Eu acho que é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de, numa mesa aqui, batendo um papo. Eu tenho certeza que você que está aí em casa vai desfrutar bastante e vai pegar dicas preciosíssimas. Com certeza, pastor. Muito obrigada, viu, pastor Bispo? Obrigado, pelo convite para estar aqui com vocês nessa tarde, nessa mesa, não é redonda, né, quadrada, para falarmos sobre um assunto muito importante, que é a missão e o evangelismo. Eu sou o pastor Jefferson Bispo e sou líder de evangelismo da APAC e é um privilégio estar com vocês aqui. Que bênção, não é? Eu estou muito feliz e muito obrigada mais uma vez. E antes, então, de a gente começar a falar, eu quero ler a palavra do Senhor, né? Eu sempre gosto de começar com a palavra do Senhor quando a gente faz um conteúdo, quando a gente prepara algo. É o melhor início, né? Não tem início melhor, na verdade, pastor. E eu gosto muito do que está escrito em Isaías 6, no versículo 8, que diz assim: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Olha que lindo, eu acho esse versículo maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também já fizeram essa mesma afirmativa ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me neste ano de 2024 para que eu possa cumprir a minha missão da melhor forma possível. Nós vamos começar então a nossa conversa, mas antes eu quero convidar você e os meus convidados também para que a gente possa fechar os olhos e vamos falar com o Senhor para que Ele nos ilumine e para que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle. Vamos orar?
Querido Deus, querido Pai, que privilégio estarmos aqui neste momento diante da Tua presença. Mas nós agradecemos também pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui conversando sobre este assunto tão importante, sobre o nosso evangelismo. Nós queremos fazer o nosso máximo para que 2024 este evangelismo possa alcançar muitas e muitas pessoas. Queremos fazer o nosso máximo nos colocando inteiramente nas Tuas mãos. E agora, Senhor, fique conosco, que possamos ter a sabedoria do Espírito Santo para que tudo aquilo que falarmos possa tocar em corações e que também possa fazer a diferença na vida das pessoas que estarão envolvidas no evangelismo e também daquelas que estarão participando indireto ou diretamente. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, então eu quero começar a nossa conversa indo já direto, falando sobre a importância do evangelismo. Pastor, você que é o nosso líder aqui da União, diga pra gente, por que é tão importante se envolver e fazer o evangelismo? Professora Thelma e você que está nos ouvindo, nos assistindo, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é porque é a cura da alma. Olha que lindo. É a cura da alma. Não é apenas o evangelismo que precisa de mim, sou eu que preciso do evangelismo. E eu vou explicar o porquê na minha experiência. O porquê o evangelismo é tão importante para mim e para você, para todos aqueles que foram chamados por Deus. Por que é a cura da alma? Porque nós vamos nos deparar com duas realidades. A primeira delas é a impossibilidade do ser humano converter o outro. Eu não consigo, pela minha capacidade, né, pela oratória, converter outra pessoa. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Só Ele que faz a obra. Mas Deus não trabalha sem o agente humano. Então Deus me chamou. Mas visto que é Ele que faz a obra, qual é o meu papel? O meu papel é cooperar com Ele. Jesus disse, vinde após mim, né, e eu vos farei pescadores de homens. Está em Marcos 1, verso 17. Então, eu vos farei, indica ensino. Eu vos ensinarei. Então, Jesus é o meu mestre, é o meu professor na conquista de almas, na pregação do Evangelho. E nisso, Deus vai me ensinar a dependência dEle. Quem converte não é Ele, então eu tenho que me unir a Ele. O segredo é o poder de Deus mais o esforço humano. Então eu vou ter que orar, jejuar, às vezes, muitas vezes, acordar de madrugada. Sim. E orar pelas pessoas que eu quero evangelizar, que eu quero alcançar para Cristo. Então, nisso, Deus vai moldando a minha vida. Isso é incrível, né? Isso é fenomenal. Sim. Deus é estrategista. Deus é sábio demais para errar. Por que Deus não chamou anjos perfeitos para pregar o evangelho? Embora eles participam. Mas Deus chamou um pecador como eu, pastor Éden, pastor Jefferson Bispo, você, todos nós somos pecadores, mas é ajudando os outros a serem salvos que eu também sou salvo. Então a primeira coisa que eu destaco é a cura da alma. Deus me cura, Deus me liberta. E se todo membro da igreja se envolver de alguma forma na missão, no evangelismo, ele é transformado. Sim. Na minha opinião, é isso. É por isso que o livro Evangelismo, escrito por Ellen White, no prefácio, na página 5, diz assim, ó, o evangelismo, vírgula, o próprio coração do cristianismo, vírgula, é o tema de importância capital para quantos são chamados a fim de proclamar a derradeira mensagem de advertência que Deus faz ao mundo condenado. Olha aí. Eu achei impressionante essa citação. Estamos nos últimos instantes da história deste planeta. Não fala nem dias, fala instantes, né? Obscurecido pelo pecado. E a mensagem do advento, com o objetivo de preparar o povo para a volta do Senhor, precisa atingir todos os confins da terra. Então eu destaco isso em primeira mão. Temos outras coisas, Sim. mas é de importância capital. Não podemos deixar de lado. A pessoa que não evangeliza, ele logo sai da igreja. Se ele não se envolve na missão. Quando eu falo evangelismo, não é só dar estudo bíblico, não é só fazer um pequeno grupo. Você pode se envolver nas equipes de apoio,
de alguma forma. Mas fazer alguma coisa, fazer Exatamente. acontecer, né? Exatamente. Então, na minha opinião, isso aqui é fundamental. Eu sou mais beneficiado, eu vou dizer para você. Deus transforma a gente. A gente se depara, né, pastor Jefferson, Verdade. com cada realidade. Uma pessoa, você fala, essa vai aceitar. Né? Você está dando estudo bíblico, fazendo um pequeno grupo, fazendo um apelo, né, na igreja, essa aqui vai, de repente não vai. Não vai. Aí outra pessoa que você nem imaginava, Acaba Deus aceitando. acaba aceitando. Aí você fala assim, como é que pode? Né? E pastor, enquanto você estava falando, eu refleti em numa frase que eu pego muito para minha vida, sabe? Eu entendo como isso é verdade. Não existe missão sem consagração. Enquanto você falava, eu estava pensando nisso, né? Então, para você fazer uma missão, você tem que se jogar, né, aos pés de Jesus e clamar, né, pela misericórdia dele, para que ele de fato nos abençoe e nos ajude, porque a missão, ela é muito grandiosa. E quando você se depara com ela, você se sente assim incapaz de realizá-la, não é? Então essa consagração realmente transforma primeiro a gente, né, para que depois a gente possa chegar até aqueles que precisam, não é? Acontece mais ou menos como a senhora leu no começo no livro de Isaías, né? Sim. O profeta se sente indigno, né? Mas se sente chamado. Eu estou aqui, Senhor, eu estou à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Para mim, pastor, o senhor falou da sua experiência, mas para mim, o evangelismo é mais ou menos como se a gente colocasse em prática o exercício do nosso chamado. Então, a gente lembra, vamos pensar no livro de Isaías, né, a chamada do profeta. Deus chamou ele lá. E aí, quando a gente olha pra gente, quem sabe, a mulher que vai pregar, quem sabe a mulher que nunca esteve na frente de um evangelismo público, pode pensar assim, puxa, eu não sou capaz, né? Aí brotam os medos, brotam as dúvidas, né? Mas o texto, ele é bem claro, né? E ele mostra para nós, como o pastor disse, um encontro. Então, o que é o chamado? É aquele momento onde a sua vida mudou, onde você teve um toque de restauração. Então, o que é o evangelismo? É a hora de colocar isso em prática. Eu tenho que colocar isso para fora. E aí, de acordo com o dom, a gente vai dar estudo bíblico, a gente vai participar na recepção, a gente vai cuidar das crianças, a gente vai cuidar do lanche. Mas o que é mais importante é você exercitar o seu chamado, E né? todos foram chamados, né, pastor Éden? Exatamente, Todos. Deus não faz exceção de exatamente. pessoas. Sim, isso que você disse é muito, muito fundamental e muito pertinente para esse nosso momento e para essa nossa conversa, né? Porque Ellen White fala também que cada um tem que fazer segundo a sua capacidade o seu máximo. Eu amo esse texto. Serviço Cristão, ela fala isso. Então, às vezes a gente pensa que fazer evangelismo é só dar estudo bíblico, é só estar ali à frente, né, pregando a palavra, mas não, o evangelismo ele é envolvido de muitas necessidades, então a gente precisa de vários dons para que o evangelismo aconteça. Então, segundo a nossa capacidade, a gente tem que fazer o nosso máximo. Eu gosto dessa parte também, de fazer o nosso máximo, sabe? Todos podem contribuir, né? Como? Eu gosto de uma frase, todos podem contribuir. Todos podem contribuir, Eu isso gosto de mesmo. uma frase dentro desse sentido, de Spurgeon, ele diz assim, se você não está levando ninguém para o céu, é porque talvez você não esteja indo para lá. Olha, Que forte, não? muito. E aí Certeira. tem que ver com aquilo que o pastor Raimundo falou, de ao fazer o evangelismo, nós estamos sendo salvos. E a irmã White, ela vai dizer isso, o livro de Já Todas as Nações, ela vai dizer, Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Então tem que ver primeiro para a nossa salvação, com a nossa transformação. Eu sou salvo à medida que eu participo, segundo o dom, segundo a capacidade. E aí, nesse processo, eu salvo outras pessoas também. Então, eu diria da importância, né? Seria primeiro para a minha própria salvação. E depois a serva do Senhor vai dizer também que essa é a maneira como a obra de Deus será terminada. Não com a participação de poucos apenas, dos pastores, dos obreiros. A obra de Deus será terminada com a participação de todas as pessoas da igreja. E aí entra aqui, o pastor Éden comentou do engajamento, cada um participando com o seu dom. Ela vai dizer, os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão fazer, o trabalho tem que ser feito pela igreja. Então a igreja tem que participar. É importante porque a obra de Deus vai terminar assim, e porque tem que ver com a nossa salvação. Eu quero fazer mais um rápido destaque que eu coloquei aqui. É o antídoto contra a apostasia. O evangelismo, O evangelismo. Ele é a cura para a alma, a cura para a igreja, a cura para a minha vida, e é o antídoto. Nós temos uma preocupação que a pessoa não apenas seja batizada, mas que no pós-batismo
ela permaneça firme na fé e se una conosco na pregação do evangelho. Se ela assim fizer, se engajar na obra de acordo com o dom que Deus lhe concedeu, minha amiga, praticamente assim, claro, a apostasia nós não podemos evitar, infelizmente. No céu, o evangelista foi o próprio Deus e 1/3 de anjos se apostataram, se tornaram demônios e até hoje são demônios, não tem nem projeto de reencontro com eles. Não tem mais volta, infelizmente, já foi. Já tiveram o projeto reencontro, Deus deu a oportunidade, não é verdade? Pois é. No céu, Deus deu a oportunidade. Mas é verdade. É verdade. Então, mas quando a pessoa se engaja no evangelismo e ele recebe para dar, você destacou a palavra consagração. Sim. A pessoa se ajoelha, clama, pede, Deus está consagrando ela. Porque ela recebe para dar. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E Pedro e João, eles estavam aos pés de Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, mas reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Esse é o segredo. Então a pessoa permanece firme na fé porque ela recebe para dar. É um constante. Se ela estacionar na sua vida espiritual, na comunhão e na missão, esqueça a apostasia. Daqui a pouco fala mal dos pastores, fala mal da liderança da igreja, daqui a pouco da pregação. É um processo, né? É um Já processo. vai de mal a pior. E aí eu acho que cabe a pena a gente dar uma paradinha e pedir para você que está nos assistindo refletir na sua vida, né? Como que você está nesse momento? De repente, se você está se sentindo fraco, sem ânimo, sem vontade, desanimado ali na igreja, então comece a trabalhar pelos outros, trabalhar ali na igreja, encontrar algo que tenha a ver com você, para que você possa fazer acontecer. E agora, começando o dia 19 no nosso evangelismo, pode ter certeza que na tua igreja vai haver necessidade da sua ajuda em algum momento, em alguma questão ali que na hora de realizar o evangelismo, nós precisamos sim de muitas pessoas. Então, né, pastor, já fica aí uma deixa. Vamos aquecer, um apelo. É isso aí. O evangelista, quando começa a falar, é apelo. É isso, porque daí já fica, não é, pastor Jefferson? Já fica aí um convite para você se aquecer espiritualmente, porque é isso que nós precisamos na nossa igreja, né? Pessoas envolvidas e aquecidas espiritualmente. Eu gostei também do tema, né? O tema é maravilhoso, né? Minha escolha. Minha escolha. Tanto da pregadora, do pregador, que ele escolheu servir ao Senhor, aceitar o chamado, desenvolver o chamado, que o pastor Éder destacou aqui, quanto a escolha da pessoa que estará ouvindo a mensagem. Tomar decisão. Tomar decisão. Agora, olha que bacana. Olhando o que o pastor Raimundo estava falando, e a senhora também, quando a gente olha para o evangelismo como um todo, a gente vê que o evangelho, a arte do evangelho é suprir as necessidades. Nossa primeira necessidade é ser salvo. Mas existem outras pessoas que têm essas necessidades e outras mais. Então, quando a gente olha para Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 143, que ela fala dos métodos de Cristo, ela vai falar ali do aspecto de se misturar, no aspecto de ser simpático, no aspecto de suprir as necessidades, vem também de acordo com o que você é útil. Então, o senso de utilidade, por que é importante? Porque eu vou me sentir útil. Por que é importante? Porque eu vou entender as minhas necessidades para ser sensível à necessidade dos outros. Então, quando existe esse exercício, pastores, eu acredito que muda o significado da vida. Então, a importância do evangelismo é entender o significado, por que estamos aqui. Então nós temos um propósito, Deus nos chamou, nós temos um propósito de estar aqui. E quem sabe, muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo podem se fazer essa pergunta: então descobri por que Deus me chamou. Olha que lindo isso. Pastor Éden, você, desculpa, professor. Não, pode falar. A gente começa a se empolgar aqui, daqui Sim, a pouco. Olha, eu nunca imaginava um dia, pastor Jefferson Bispo, pregar no microfone para pregar. Sério? Nunca. Eu era engraxate. Olha em Sorocaba, eu trabalhava numa praça da cidade. E hoje a gente pega o microfone, prega, treme, né? Isso é normal. Mas o senso de utilidade. Gente, o que tem de pessoas hoje se martirizando, assim, e tem as suas lutas, dificuldades, talvez traumas complexos, mas quando a pessoa se coloca nas mãos de Deus, Deus faz acontecer. Amém. Não importa quem seja. Amém. É isso que é o maravilhoso. Veja, Deus pega qualquer pessoa. Pode vir alguma coisa boa do Nazaré? Tá lá, o rei do universo veio.
Imagine, Jesus nasceu onde? Numa manjedoura. Então veja bem, não importa quem seja você, minha amiga, meu amigo, você se olha no espelho e fala assim, misericórdia, eu também olho. Eu falo assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas o maravilhoso do evangelho, do evangelismo, do evangelho, da pregação, é que Deus não faz acepção de pessoas e usa qualquer um que se disponibiliza. Quando o anjo disse para Filipe, dispõe-te, vai, não é verdade? O que Deus quer é apenas a sua disponibilidade. O resto ele faz. E faz, não tenha dúvida. Se você se ajoelhar e falar, Senhor Deus, eis-me aqui, como a professora leu, eis-me aqui, envia-me a mim, você pode ter a certeza que o mar se abre, Deus faz o que for necessário, Ele derrama o Espírito Santo, porque o poder não é nós, não somos nós, é Ele. Tem uma então, frase, não é verdade, pastor? Que dentro disso que o senhor está falando me veio agora na mente, né? O que conta para Deus não são as nossas habilidades, o que conta para Deus é a nossa disponibilidade. Pronto, vou gravar isso aí, pastor. Tem muita gente talentosa na igreja que não está fazendo nada, que tem habilidade, que tem dom, que poderia estar assim, ó, fazendo muita coisa para Deus, mas por algum motivo estão mais de espectadores, enquanto que existem pessoas disponíveis. Deus quer usar pessoas disponíveis, pessoas que têm a disposição para ir, para fazer, para pregar, independente da limitação, e vai fazer uma visita, e vai dar um estudo, e vai preparar um bolo, e vai trazer um pão, e vai... Deus quer usar pessoas disponíveis, porque o que conta para Deus não são as nossas habilidades, é a nossa disponibilidade. Eu conheci um rapaz chamado Jorge Caldas, no Rio de Janeiro, na região ali de Itaboraí, região da Associação Rio Fluminense. Um homem que prega, faz campanhas de evangelismo público, faz classes bíblicas, pontos de pregação, faz pequenos grupos, planta a igreja. Amém. Planta a igreja, mas um detalhe, é cego. Olha aí. Olha. Você falou aí, eu lembrei. Olha aí. Entendeu? Olha aí. O homem é cego. Mas tá ali, né? E faz tudo isso. É impressionante a quantidade de pessoas que, pela graça do Senhor, ele leva a Cristo e ao batismo cada ano. É impressionante. Coisa linda. É muito bom, né? Quando a gente ouve esse tipo de experiência, né? E a gente olha pra gente, poxa vida, né? Deus nos abençoou, né? De uma forma tão incrível, com tantas possibilidades de falar, pregar, ir e vir, né? Sozinho, no caso. Então, nós precisamos mesmo fazer o nosso máximo. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre as alegrias de fazer o evangelismo, né? Aquilo que motiva e que traz alegria. Eu imagino, eu já tenho as minhas experiências que eu comecei o evangelismo faz pouquinho tempo, né? Assim, diretamente falando, né? Porque eu já fazia há muito tempo atrás, né? Logo que eu me casei, junto ali com meu marido, a gente já fez várias séries de evangelismo, mas agora à frente mesmo do ministério. Mas imagino vocês, né? Já há tanto tempo desenvolvendo esse ministério tão lindo do evangelismo. Quais são as alegrias que o evangelismo traz para a vida de um evangelista e também a maior motivação? A gente já pode fazer essas duas perguntas juntas. E aí, quem fala? Fica à vontade. Vamos dar as honras, né? Posso falar? Vamos dar as honras ao nosso mestre aqui. Olha, professora Thelma, que pergunta excelente. Quando você mandou para mim o script, eu fiquei impressionado com a beleza de todas as perguntas, de todo o debate aqui, porque as perguntas nos levam a uma conversação sobre o assunto, né, pastor Éden? E essa qual que é a pergunta mesmo? Sobre a alegria, né? E a motivação, né? Olha, a minha alegria é Cristo. Porque quem conhece Jesus, e eu ainda estou conhecendo, a gente está engateando no conhecimento de Cristo, não existe ninguém igual a Jesus. Ele é inigualável. E a pessoa que conhece Jesus é transformada. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Olha a afirmação que Jesus fez, nunca mais. E realmente, então quando você tem Jesus, você quer levar Jesus. E as pessoas que recebem Jesus vão levar esse Jesus para as outras pessoas. Não existe maior alegria na terra do que ser um instrumento nas mãos de Deus. Não existe. Jesus disse para os seus discípulos, quando os enviou de 2 em 2, para precedê-lo. Quando Jesus ia pregar em tal local, ele enviava um grupo antes para que pudesse preparar o caminho. João Batista preparou o caminho para Jesus. E Jesus enviava os 70, por exemplo, 2 em 2, dupla missionária, para que cada um pudesse preparar o campo para que depois Jesus chegasse e o campo estivesse preparado, né, as pessoas. E aí eles foram e Jesus deu autoridade para que eles expulsassem demônios.
E pelo poder de Cristo, eles expulsaram muitos demônios. E o livro de Lucas, capítulo 10, verso 19 e 20, diz que eles retornaram para Cristo, deram um relatório daquilo que foi feito, e eles voltaram tão felizes, mas tão felizes, e Jesus disse, alegrai-vos, olha o que Jesus disse, não porque os espíritos maus se vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, escrito no livro da vida. A nossa maior alegria, você que nos ouve e nos assiste, é a salvação, a certeza da salvação, o nome no livro da vida. E Ellen White diz que a pessoa só tem o nome no livro da vida quando entra para o serviço de Deus. Isso que eu queria destacar. Verdade. Você entendeu? Então, quando a pessoa, pastor Éden, entra para o serviço, para o ministério, para a missão, aceitou Cristo e é batizado, e realmente aceitou toda a verdade, ele já entra para o ministério, ele já entra para o serviço do Senhor. E o nome é escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria e automaticamente a evangelização. Veja, Jesus destacou que não é nem expulsão de demônios a nossa maior alegria. É servi-lo. É ter o nome no livro da vida, é servi-lo. Isso aqui é fenomenal. E é lindo isso, porque quando você fala, me vem à mente de que aqui nesse mundo, na verdade, nós somos servos dele. E não existe maior alegria do que servir o seu Senhor, né? Para um servo, a maior alegria que existe é servir o seu Senhor. E quando a gente serve Jesus, realmente o nosso coração se enche, né, de alegria e do senso da missão cumprida, que é outra coisa que traz realização, né, para o ser humano. Trabalhei muito com o pastor Éden, na zona sul de São Paulo. Foi verdade. Ah, é? E cada experiência, né, pastor Éden? De pegar fogo. Fala a verdade. É brincadeira, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade, como ele costuma dizer. E a alegria nossa de ver as pessoas se convertendo. E recentemente nós encerramos uma campanha de evangelismo em uma determinada igreja do estado de São Paulo. E no último batismo, eu confesso a vocês que eu não suportei. Eu chorei muito. Eu parei, eu estava fazendo a declaração do batismo da pessoa. E o pastor que estava dentro do tanque, com a mão já levantada para realizar a cerimônia, e a candidata chorava muito. E eu já conhecia a história dela, havia contado, ela me deu permissão para isso. E eu não suportei, comecei a chorar muito. Depois eu me recuperei para poder continuar a cerimônia batismal. Mas essa pessoa, para você ter uma ideia, 20 anos no crack. Nossa. 15 anos moradora de rua. 15 anos comendo coisa do lixo. Teve tuberculose. Tantas outras enfermidades. E através de um pastel, eu vou ficar emocionado aqui, através de um pastel foi alcançada por Deus. Ela e mais duas de uma casa de recuperação foram a uma local, não sei se era feira, algum local que vende pastel. E ela pediu um pastel para as 3. E havia naquele local uma irmã da igreja. E a irmã ficou comovida e deu um pastel, não sei se deu uma para cada, comprou 3 ou um só. Eu só sei que através do pastel, a mulher convidou essa irmã para conhecer o abrigo, a casa de recuperação. E aí começou tudo. Amém. Olha, Veja, gente, lindo. eu fiquei impressionado. E o detalhe maior, hoje a líder desse abrigo, dessa casa de recuperação, é essa mulher que nós batizamos. Ah, é? Olha aí. Gente, não tem alegria maior. Imagina a missão, né, que ela vai poder fazer. Existe alegria maior do que essa? Não. Não tem salário que pague, né, pastor Éden, pastor Bispo? A gente dorme tarde, né? Evangelista é noturno. A gente, né, tem as batalhas, mas quando a gente vê uma conversão como essa, minha amiga, meu amigo, não tem coisa melhor nesse planeta, porque não é nós, não somos nós que fazemos a obra, mas Deus nos dá a alegria de participarmos. Por isso que Deus é estrategista. Que experiência, hein? Que motivação e que alegria. Agora, a gente percebe assim, o pastor estava falando, né, de alegrias e tal. O pastor estava falando, eu estava lembrando aqui de 2 coisas bacanas, né, que acho que a gente percebe isso na vida de todo mundo que se sentiu útil para Deus. Ou se torna um construtor de pontes ou um fazedor de muros. Se o indivíduo se envolver, amar Jesus, Jesus ser o seu exemplo, ele vai ser
um fazedor de pontes. E aí, existe um livro, pastor, de Juliato, chamado O Jeito Próprio de Evangelizar. Na página 35 ele diz assim: é nas mãos das novas gerações que estão as sementes da construção de um mundo melhor para se assemelhar ao reino de Deus. Uau, que show, hein? Então, o que dá alegria para mim, o que deu alegria, continuando a linha de raciocínio do pastor Raimundo, acredito que é o discipulado. Sim. É o ato de você conseguir, como o pastor disse, veja, um pastel, o que é isso? Não tem discipulado mais espetacular do que esse, né? Veja, supriu a necessidade, se envolveu, o amor, e depois disse, vem e segue-me. Então, construiu pontes. Para mim, pastor, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha o motivo, se alguém pudesse perguntar assim, qual é o motivo? Você pode fazer uma escolha. E o seu motivo maior é ser um construtor de pontes, né? Você conseguir oferecer a outras pessoas, e principalmente às gerações mais novas, esse gostinho, pastor, que uma vez que prova... Não deixa mais de provar, né? Nossa, é espetacular. Que lindo isso, não é? A maior alegria, a maior motivação. Isso também me faz lembrar da importância do amor fraternal, que a gente fala tanto disso no Ministério da Mulher, como também no Ministério da Recepção, né? O ministério que acolhe, que abraça. É lindo saber, E aí, veja, né? eu tava falando de serviço, né, Pro? Aí o pastor tava falando aqui, eu tava matutando aqui. Veja, em João capítulo 15, verso 15 diz assim: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Então, discipulado é amizade. Discipulado é o ato de você também, mas aqui está falando do ato de serviço de escravo. Não quero você como escravo, eu quero você agora como meu amigo. Então, quem sabe as pessoas vão olhar para o evangelismo público e principalmente o evangelismo, a minha escolha agora que vai acontecer em maio, pode perguntar assim, puxa, qual é a escolha que eu tenho que fazer? Vá ser amigo. Vá salvar as pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente que precisa de você. O evangelismo da amizade, que a gente Exatamente, fala tanto, né? Vocês exatamente. evangelistas, né? E a gente também Exatamente. dentro do Ministério da Mulher, né? Minha alegria, dentro de tudo isso que está sendo comentado e endossando a fala, né? É ver uma igreja livre das suas preferências, das discussões por agenda, e uma igreja unida e focada na missão. Hoje a gente tem um dado aqui no estado de São Paulo que apenas 10% nas melhores igrejas as pessoas se envolvem na missão, de 10% a 14%. Então, se pensar numa realidade de uma igreja com 200 membros, apenas 20 pessoas estão envolvidas na missão. Então, quando você faz um evangelismo e vê a igreja toda mobilizada, envolvida na missão, ali ninguém tem tempo para brigar mais, ali ninguém tem tempo para discutir. Embora eu tenha uma experiência de um evangelismo que eu fazia num local, enquanto eu pregava, duas irmãs, pastor Raimundo, brigavam atrás, discutiam, porque uma tinha pegado a data da outra, numa programação e tal. E aí eu tive que interromper a pregação e pedir para um irmão, falar assim, fala para elas brigar um pouquinho mais baixo, que está atrapalhando aqui. E a gente lembra daquele texto da irmã White, né? O Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade por causa dos membros da igreja, que nunca se converteram, ou dos que se converteram, mas se extraviaram. Então, quando a gente faz o evangelismo e vê uma igreja participando, livre das discussões, livre das suas preferências, livre de programas apenas voltados para si mesma e agora mobilizada, unida e focada para o cumprimento da missão, eu fico assim, realmente muito feliz, porque é um milagre ver a igreja toda unida e focada na missão. E você, pastor Jefferson Bispo, na minha opinião, com o seu trabalho, tem um dos projetos mais assim eficazes. Amém, pastor. Louvado seja Deus, na área do evangelismo, porque você trabalha muito nessa questão do preparo. Eu tenho acompanhado um pouco, e aí envolve a igreja, liderança, membros, familiares, e aí você tem essa experiência na prática, né? De ver a igreja unida e mobilizada para a missão. É uma igreja em movimento. Em movimento. E porque mesmo. Se esse não for o nosso foco, nós não somos uma ilha. Nós contamos com um exército, que é o exército da igreja. E se esse exército for bem liderado e mobilizado e automaticamente canalizado, aí pega fogo, porque Deus vai se manifestar na sua igreja. Amém. E aí leva as pessoas, por mais que tenha esses detalhes aí das duas...
Mas vai, porque Deus abençoa, né? E não existe ninguém perfeito. E né? enquanto o pastor Bispo estava falando, eu lembrei do nosso projeto que está acontecendo agora. Nós começamos agora no final de semana o nosso projeto de oração. A igreja está orando às 6 da manhã, às 12 horas e às 20 horas. Nós estamos orando. Por quê? Exatamente por isso. A gente precisa se colocar, né, aos pés de Jesus e pedir as bênçãos sobre a nossa vida. Então, nós estamos orando por nós e por todas as pessoas que estarão participando do evangelismo. E quando isso acontece, quando a gente ora, né, pastor, acho que não dá tempo de ficar brigando por coisinhas. Encontra os motivos, né? Sim. As motivações, as os motivos, encontra os motivos. Pronto, né, para fazer um evangelismo que seja de acordo com a vontade de Deus, né? Agora eu quero mudar um pouquinho a conversa e quero falar sobre mais um detalhe que é muito importante nesse momento que nós estamos assim finalizando o nosso preparo. O que acontece? A gente se prepara e nós sabemos muito bem disso, mas às vezes no percorrer ali do caminho, quando tudo começa a acontecer, pode dar alguma coisa errada. Né? Acontece, isso não acontece mesmo, né? É uma coisa muito... As falhas humanas acontecem, né? E quando se acontecer isso, o que a gente faz? A gente vai desanimar, a gente vai chorar, a gente não vai querer mais. Se der alguma coisa errada no decorrer do caminho, no decorrer do evangelismo, se nem tudo sair da forma como a mulher planejou, como a líder planejou, porque vocês sabem que as mulheres planejam tudo com muita antecedência, tudo bem certinho, mas às vezes pode, né, não dar tão certo como ela havia imaginado. O que a gente faz? O que vocês me dizem? Posso dizer? Claro. Olha bem nos meus olhos aqui. Não vai sair do jeito que você planejou. Não vai sair perfeito, é verdade. Devemos planejar, claro. As mulheres fazem bem feito, dá 10-0 em nós que somos homens, mas não vai sair. Eu costumo dizer o seguinte: evangelismo não é uma obra humana, evangelismo é uma obra sobrenatural. E digo mais, evangelismo não é ciência exata. Evangelismo é dependência de Deus e é uma guerra. Então tem dia que o pneu vai furar, o trânsito não vai deixar você chegar no horário, o louvor pode ser que fale, o rapaz do som, da sonoplastia, pode ser que dê um problema. E não é porque ele foi negligente. Isso que eu quero destacar. É uma guerra. Então você precisa estar em oração e saber que quando Deus permitir algum contratempo, Deus já tem a solução e já tem bênçãos maravilhosas. Pode escrever isso aí. Amém. Ai, que alívio que dá de ouvir isso, amém. sabia? Até Amém. respirei aqui. Porque... Não, quando eu trabalhava com o Luiz, meu irmão Luiz, no evangelismo, pastor Éden e pastor Bispo, você deve ter visto, era difícil não acabar a energia numa conferência. Sério? Mas era o dia que tinha mais conversão. É impressionante. Então, Poder sempre... de Deus, né? Poder de Deus. Então, quando acontece, é Deus que permite. Sim. Porque a obra é dele, nós estamos em mente, nós somos seus instrumentos. Deus permitiu, pode ter a certeza que Deus já tem a solução e Deus já tem conversão em cima. Amém. Amém. Um dia eu estava pregando numa tenda, no auditório móvel, em Santa Catarina, e de repente 2 pessoas caem endemoniadas. Um bêbado vem na frente. Nós tínhamos orientado os obreiros, também os anciãos diáconos. Eu falei, gente, se algum bêbado entrar, é bem-vindo, mas tem que cuidar porque ele normalmente atrapalha. Isso é normal, infelizmente, né? Mas ninguém conseguiu segurar o bêbado. E ele foi na hora do apelo. Enquanto 2 pessoas caíram de forma assim complicada lá, endemoniadas, esse rapaz foi na frente e tentou atrapalhar o momento do apelo. Mas Deus contornou e foi uma das noites que teve mais conversões, mais decisões ao batismo. Então, minha amiga, haverá problema, pode ter a certeza. Lutas, mas Deus contornará tudo, Deus já tem a solução. Não precisa desesperar, né, pastor? Não. Porque às vezes a gente sofre porque não saiu como planejado. E a Protelma estava falando que as mulheres têm um dom especial, de planejamento, né? Então, se não sair conforme planejado, e não vai sair, o pastor Raimundo já está alertando aqui, não se desespere, porque para cada emergência Deus tem uma provisão. Olha que lindo. Ele vai suprir as limitações, vai suprir os imprevistos, vai suprir as deficiências pelo poder dele. E pessoas vão ser salvas a despeito. Deus não depende de um aparelho de som. E o que mais dá problema é mídia, né? É som, é microfone, é caixa que queima, é o que não aparece lá a imagem, não, é o que mais dá problema. Claro, se puder antecipar, sempre com antecedência, chega 30 minutos antes, tudo perfeito.
mas mesmo assim vai ter problema, e se tiver problema não se desespere, porque Deus vai estar lá com você. Outra coisa que nós queremos destacar é o seguinte, o mais importante são as pessoas. Não, você disse aí algo interessante. O mais importante são as pessoas. Por quê? Se a gente focar só na estrutura, no processo, no microfone, no cronograma da programação, que é essencial, que é importante, sim. Mas, gente, é muito mais importante o ser humano. Verdade. Ele tem que ter atenção, ele tem que ter o foco. Por exemplo, Jesus estava na casa de Pedro e estava apinhado de gente. E não tinha como você entrar. Mas tinha um paralítico que almejava o perdão dos pecados, nem a cura física era o que ele mais almejava. Diz Ellen White que era a cura da alma. E por sugestão dele, 4 amigos o levaram pelo teto. Abriram o teto da casa de Pedro e Jesus estava pregando. Se Jesus fosse uma pessoa como muitas vezes nós somos aqui... Não, peraí, ei. O que está acontecendo aí? Tá maluco? Tá maluco? Isso aqui não tá no script. Onde você entrou sem bater, não foi planejado. Nós não planejamos isso. Só que o foco de Jesus era a pessoa. Então ele parou, atendeu, curou e fez um sermão. Então quantas vezes, professora Thelma, pastores, a gente está pregando, entra um bêbado, uma criança, acontece um problema ali, acontece a energia, o som, a música não sai. Então você tem que estar atento para incluir isso na sua mensagem, no seu sermão e pela graça do Senhor, né? Não tem como a gente falar aqui uma coisa que você vai vivenciar. Aí você contorna e Deus vai abençoar. Amém. Deus vai conduzir, porque Deus está na direção. O pastor Raimundo falou algo que me fez lembrar que algumas situações, né? Que é comum a gente ficar um pouco assim estressado, como estamos à frente do programa, e às vezes você acaba... você pode correr o risco e cair na tentação de ofender pessoas que estão ali no processo tentando fazer dar certo. E aí esse não é o Espírito de Cristo, né? Como é que a gente trabalha para Cristo? O Espírito de Cristo é o amor, né? Como é que a gente trabalha para Cristo, mas ofendendo a pessoa porque não deu certo o telão, e aí você traz uma palavra dura, a pessoa já fica chateada, a igreja já percebe, era para ter esquentado a água, tá gelada a água, a pessoa entrou lá dentro, gritou lá, e você fica bravo. Esse não é o Espírito de Cristo. Então, se deu errado, vamos com paciência, o amor, e por isso a consagração, o processo de oração para preparar nós que vamos estar à frente e preparar a igreja. Se der errado, depois conversa, depois ajusta. Se precisar de uma palavra de advertência, repreensão, depois avalia sempre quando acabar o programa, tem aquele momento que a gente senta e chama todo mundo, avalia ali, mas no processo não ofenda ninguém. Não distrate ninguém. Aliás, essa é uma das estratégias do próprio inimigo, né? Exatamente. Para atrapalhar o processo. Para travar ali Exatamente. O que poderia ser uma... Mas a gente vai perceber, pastor, que essa realidade vai acontecer. Que esse processo, sempre que a gente tenta e junta um monte de pessoas interessadas em pregar o evangelho, interessadas em fazer, são todos líderes. Então, já coloque e faça a sua previsão de que alguma coisa vai dar errado. E se em algum momento acontecer, existe um outro livro, pastor, de Mark Phelan, e ele trabalha aqui 7 pontos de que se der alguma coisa errada, o que tem que fazer. A primeira, lembre-se que tudo é passageiro. O segundo, escolha exercitar a paciência e extrair o que é de positivo. Terceiro, pense nos desafios que você superou no passado. Como era a sua igreja antes, ou ano passado, no evangelismo feminino? E melhorou? Puxa, então concentra no positivo. Quarto, veja que a dor, o momento é um momento de crescimento, de lapidação. Você está crescendo. Aí ele diz, quinto, substitui a lamentação pela oração. Amém. Sexto, reveja suas atitudes e, se necessário, peça desculpas. Não tem problema errar. O problema é quando a gente não reconhece e não pede desculpas. E último, comemore. Porque com certeza, se aconteceu tudo isso, houve conversão. Amém. Então, quando a gente percebe tudo isso, e isso vai, como o pastor Bispo bem disse, né? A igreja que está em movimento, o pneu vai furar. O carro que está na garagem
não vai furar. Agora, se tiver em movimento, vai furar. Vai acontecer. Vão bater no seu... Vai acontecer intempéries. Agora, o que nós temos... Pastor, o senhor já está falando aí de um exemplo, eu lembrei de outro aqui. Lucas capítulo 15, são 3 parábolas. E os 3 falam de alguém perdido, de alguma coisa perdida. Por quê? Porque nada mais, nada menos, o que estamos fazendo é para resgatar o perdido. Você dificilmente vai achar na Bíblia um outro lugar que vai falar de 3 parábolas que falam sobre o mesmo assunto. Quando você mexe com o perdido, vai incomodar as trevas. Então, creia que tudo pode acontecer dando errado, mas como os pastores disseram, acredite. O que está por vir é melhor ainda. Amém. E ainda pegando um gancho no comentário do pastor Éden e do pastor Bispo, você pode fazer o que quiser nessa igreja, que é válido, é maravilhoso, mas você quer ver o inferno se levantar? Faça evangelismo. Porque a nossa função, professora Thelma, é arrancar as pessoas das trevas. Sim. Nós estamos na frente da batalha. E é batalha constante. Por isso que a consagração que você destacou no início é fundamental. Porque, gente, nós aqui, você acha que a gente não chora de madrugada, a gente não clama a Deus, não fala, Senhor, tem misericórdia. Se não aconteceu da forma como nós queríamos, Senhor, me perdoe, o que é que eu errei? Vê como Deus é moldando a gente. Então, acontece isso, mas Deus está na direção. Amém. Deus está à frente e o milagre acontece. Você vai ver. Essa certeza já traz paz, né? Deus está à frente, o milagre vai acontecer, né? Mas é importante a gente parar e pensar, né? Porque às vezes a gente pensa que vai dar tudo super certo, né? Mas então a gente tem que ficar fazendo a nossa parte e assim, dentro do que a gente falou um pouquinho também, principalmente você, pastor, que tocou nesse assunto, às vezes a gente ofende alguém. Se acontecer alguma coisa de acordo com aquilo que a gente não se planejou, primeira coisa, respire e pergunte, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele iria agir, né? Como que Jesus iria agir? Porque uma coisa que é para dar tão certo, a gente não pode estragar. Porque às vezes você traz pessoas para a igreja, mas faz com que outras pessoas que estão na igreja saiam, né? Em função de uma atitude. Então, nós não queremos isso. Bem, agora eu vou para um outro ponto que é bem importante, principalmente para nós mulheres. A gente prega, a gente tem essa facilidade, mas existe uma dificuldade, né? Uma grande parte das mulheres de finalizar o sermão. A gente ir para aquela parte final do sermão. Eu sei que já houve esse treinamento, né, para o apelo, mas assim, de uma forma bem prática. Nós estamos assim, prestes a começar o evangelismo, né? Então as mulheres já sabem do sermão, já estão estudando e já sabem também como talvez estarão fazendo o apelo. Mas, por favor, dê as últimas orientações para que a gente faça da forma mais assertiva possível esse apelo final. O que vocês me dizem? Na minha opinião e em minha observação pessoal e além disso, na minha experiência, o apelo começa de joelhos. O apelo começa quando você, que é pregadora, pregador, se coloca ajoelhado e clama a Deus o batismo do Espírito Santo e fala, Senhor, usa-me porque eu quero alcançar pessoas. Em segundo lugar, o apelo, ele também começa quando você é uma pessoa amorosa, carinhosa, abraça respeitosamente e cumprimenta as pessoas respeitosamente, você dá atenção. Chegar na igreja, cada um tem o seu estilo e Deus usa todos, claro, mas uma sugestão, cumprimente as pessoas. Não chega e fique apenas lá atrás no camarim, mas cumprimente as pessoas. Tem o seu momento de devoção lá para você orar antes, pedir a graça do Senhor, peça perdão dos pecados, mas cumprimente, abrace, dê atenção para as crianças. Esse carinho vai fazer toda a diferença quando você subir no púlpito. É verdade. É ou não é, pastor Ed? É verdade. Hein, pastor Chamar Bispo? as pessoas na frente. Né? Não tem coisa igual. Até as crianças vão. Olha aí, que importante isso. Você entendeu? Você abraça todo mundo que você puder, claro, cumprimenta, sorria. Você tem dificuldades? Todos nós temos. Mas você está nos pés de Jesus. Criar conexão, né, pastor? Criar conexão, exatamente. Essa palavra conexão é fundamental. As pessoas estão ali vendo que você não é um estrelismo. Sim. Você é um ser humano que está ali para ser um instrumento nas mãos de Deus, está claro. Ali por ele também, né? Por aquela também. pessoa, né? Você está interessada nele. E aí os colegas vão falar também sobre a questão do apelo em si, né? O apelo tem que ser construído. O apelo ele tem que ser construído ao longo do sermão.
O sermão tem que ser apelativo O tempo todo. o tempo todo. Porque aí prepara o coração da pessoa para o chamado final. E esse chamado final é tão importante quanto todo o processo da pregação evangelística. A intensidade da pregação evangelística é diferente de qualquer outra pregação ou exposição. Sim. Não sei se... Com certeza, com certeza. Eu acho que nisso daí, pastor, eu me lembro, o senhor estava falando, o pastor Robson Marinho, naquele livro Pregação Bíblica, ele tem algumas dicas ali, né? E aí eu anotei aqui, acho que algumas delas, o senhor já falou, mas só para relembrar. Lembrar as pessoas da necessidade, todos têm necessidade de salvação. Lembra que nós estamos ali por um objetivo, né? Nós não queremos levar, então na hora do apelo, eu tenho que pregar, tenho que falar, mas eu tenho que lembrar as pessoas. Olha, você veio aqui fazer o quê? Então, escolha. Qual é a sua escolha hoje? Diante de tudo que você ouviu, qual é a sua escolha? Então, acho que esse ponto é importante. Segundo, todas as pessoas têm necessidade de alívio. Todas as pessoas têm necessidade de descanso. Então, relembre elas diante das lutas que ela tem, diante da mensagem do texto bíblico. Qual é a necessidade que ela tem de salvação? Qual é a necessidade que ela tem de alívio e descanso? Terceiro, qual a necessidade que ela tem de investigar a palavra de Deus? Por que nós viemos neste lugar estudar a palavra de Deus? Porque aqui está o meu farol, aqui está o meu guia. Aí o pastor Robson diz o seguinte, quarto, ele diz assim, todas as pessoas precisam seguir a lógica da razão e o toque da emoção. Unir essas duas coisas. Tem que unir as duas coisas. Não pode ser só uma coisa, porque nós não estamos ali para, quem sabe, manipular as pessoas, mas nós precisamos levá-las a uma decisão consciente, mas ao mesmo tempo mostrar que ela tem que mudar. Ela precisa ser a melhor. Quando ela sair por aquela porta, ela tem que dizer assim, hoje eu sou a minha melhor versão. Olha aí que lindo. Né? E aí, quinto e último, ele diz o seguinte, a necessidade de influenciar os outros. Eu gosto bastante de uma ilustração que o pastor Henri Farabi usava. Quando você vai a uma padaria e vê aquele cheiro do pão quentinho fazendo, né? Imagina aquele cheiro. Você que está em casa, imagine, né? Imagine aquele cheiro. Aí você chega em casa, pega o pão, corta, passa o conteúdo que você quiser ali dentro e come. Aí vamos dizer que você comeu 2 pãezinhos, sobrou 4, 5. O que você faz com aqueles 4, 5? Guarda? Não, aí ele diz o seguinte, a necessidade de compartilhar. Então, ótimo, você ouviu, aquele sermão foi maravilhoso, eu entendi. Então, no apelo, você tem que desafiar a pessoa. Você entendeu? Entendi. Você precisa de salvação, você precisa de alívio, você precisa de cura, ótimo. Você precisa influenciar outras pessoas. Então, agora, você está disponível? Agora, quem é que você vai escolher ou para orar por essa pessoa, ou para ir na casa dela, ou para entregar um pão, ou para trazê-la amanhã aqui? Então, veja, nós temos que entender que evangelismo público é um ato de decisão a curto prazo. Eu preciso ajudar as pessoas a se posicionar na fé. Então, acho que essas coisinhas nos levam e, quem sabe, como o último ele coloca aqui, ressuscitar o senso de urgência. É para ontem. Acho que é isso. Muito importante tudo isso. Eu vou deixar algumas dicas mais práticas. Tá, por favor, pastor. Cada um tem um método, né? Tem um método de levantar a mão, tem um método de ficar em pé, tem um método de chamar à frente, né? Eu diria para as meninas que vão pregar, use o método que você se sente mais confortável e segura de fazer. Às vezes você quer usar um método que você não tem muita segurança e aí você fica meio inseguro ali, fica um negócio... Então use aquilo que você mais tem confiança de fazer, que você não vai titubear ali na frente e você tem convicção de que vai dar certo, né? E creia no poder de Deus, não tenha medo de fazer apelo. Perfeito. Porque na hora do apelo, um grande conflito está acontecendo no coração das pessoas que estão ouvindo, mas também está acontecendo no coração do pregador. Que o pregador fica assim, puxa vida, será que eu faço ou não faço? Será que eu chamo na frente ou não chamo? Acho que eu não vou chamar. Acho que eu vou pedir para levantar a mão. Não, aquilo lá, acho que fica um negócio na cabeça. Então, assim, creia no poder de Deus. Toda vez que você fizer apelo, Deus sempre vai honrar o apelo que você fizer. E sempre vai ter alguém que vai levantar a mão, que vai vir à frente, que vai ficar em pé. O método que você escolher, Deus sempre vai honrar, porque é a palavra dele que está sendo pregada. Então, creia no poder de Deus. Não tenha medo de fazer apelo. Alguém vai levantar. E aí outras dicas práticas, né? Tem uma equipe preparada e sensível ali, aquelas pessoas que
né, que vai puxar pelo braço e vai levar lá na frente, né, mas que vai dar uma olhadinha, vai dar um suporte emocional, vai dar uma piscadinha e tal. Tem uma equipe assim, isso facilita bastante no processo. Seja claro e específico no apelo. O pastor Raimundo falou aqui que o apelo ele é construído desde o sermão. Então, seja claro na hora que fizer o apelo. É para o que você está chamando a pessoa a tomar a decisão? É para ficar em pé? É para levantar a mão? Às vezes a pessoa fica confusa, ela não entendeu muito bem o que você quis dizer na hora do apelo. Então, seja claro, seja específico. E um último conselho aqui, mantenha um caminho livre. Se você vai chamar a pessoa para vir à frente, então não pode ter um monte de coisa na frente. A gente quer enfeitar muito a igreja, né? E a gente deixa som e tá tudo certo, a igreja tem que estar bonita. Mas às vezes a gente chama a pessoa à frente e não tem nem espaço na frente para a pessoa ficar. Ou não tem nem meios de a pessoa sair do auditório e andar pelo corredor e vir à frente. Então não tem nem como você chamar. Você chamou, a pessoa vai olhar e falar assim, né, pastor Éden? Como é que eu vou lá na frente se tem tudo isso daqui? Aí ninguém vai vir. E aí você vai pensar que seu apelo foi ruim. Não, não é que foi ruim, é que as pessoas não conseguiam sair, estava muito limitado ali, estava muito difícil. Então, são dicas práticas, Pro, que pode talvez ajudar e incentivar as nossas meninas como pregadoras, fazer o apelo. Com certeza. E nem todo apelo a pessoa necessariamente deve ir à frente. Mas o ir à frente é fundamental Sim. para concretizar decisões. Mas não quer dizer que ela, se não for à frente, não tomou decisão. Sim. Já aconteceu comigo, com os colegas também, da pessoa tomar a decisão e nunca foi à frente. Sim. Mas por que a gente chama à frente ou então pede para a pessoa se manifestar? Sim. Alguém disse assim, olha, que toda impressão sem expressão pode levar à depressão. Oh, E é uma verdade. essa frase é boa. Você está pregando, você está iluminada pelo Espírito Santo. Jesus está em você. O Espírito Santo está com você. É isso mesmo. Então, você está falando aqui, mas o Espírito Santo está falando ao coração de cada uma daquelas pessoas de forma individual. Veja, aqui mesmo, nesse bate-papo, pastor Eden fala, pastor, e já Deus me ilumina para falar uma outra coisa. Sim. Que eles nem imaginam que eu vou falar. E assim, então você está pregando um tema, uma mensagem que você preparou, orou. Mas Deus está traduzindo ali, está falando as necessidades de cada uma dessas pessoas. Então a pessoa fica impressionada. Às vezes brigou com o marido ou com a esposa, problema no trabalho, problema financeiro, e chega na igreja. É bem recepcionado ou recepcionada. Tem um louvor nota 10, porque as nossas músicas são do céu. Depois tem sorteios, muitas pessoas fazem sorteios. Depois tem a pregação. Meu amigo, Tudo preparado para tudo preparado, para o momento entendeu? final, né? Então a pessoa vai ficar impressionada com tudo. E você tem que dar a ela a oportunidade de expressar toda a impressão que teve. Tudo que Deus colocou no coração dela agora exige-se uma resposta. Agora, pastor, eu Entendeu, já vi, pastor? não, é fantástico. Eu já vi o senhor usando cartão de apelo. Perfeito. Então, quem sabe, uma das Muito coisas bem lembrado. bacanas, seja também, já tem vários modelos que, inclusive, A está gente sendo... já fez para essa semana de Exatamente. evangelismo, né? Então Baixe lá da Sim. divisão, use o cartão de apelo. Então, ele é progressivo, né? Imagina que os apelos são colocados, são progressivos, né? Então, em algum momento, você desafia a pessoa a tomar uma decisão e Sim. ficar no seu lugar. Outro momento, fique em pé. Em um outro momento, você pode ir para o corredor. Em um outro momento, pode pegar o cartão de apelo. Em um outro momento, você pode vir à frente. Em outro momento, olha, lá no lanche, eu gostaria de marcar uma visita lá na porta. Então, quando ele se torna progressivo, então ele se torna mais palatável, né? mais suave, e aí vai compondo. Né? O pastor Billy Graham, já falecido, o pastor Billy Graham, e o pastor Mark Finley, que graças a Deus está vivo, usava o seguinte método, das pessoas que tomassem a decisão, ou tomaram a decisão, de ficar um pouco depois do programa para ele conversar. Não importa a manifestação que a pessoa teve, se foi na frente, ou levantou a mão, ficou em pé, ou se ajoelhou, e assim por diante. Mas é um momento que você tem que ter com a pessoa. Porque toda pregação tem que ser acompanhada de visitação e de contato pessoal. Entendeu? Ou seja, você pregou, mas você tem que ter um contato pessoal com aquela pessoa. Eu digo não necessariamente o pregador, mas a pessoa precisa ter um atendimento pessoal, porque dúvidas são levantadas na hora da pregação. Isso é normal. Sim. Gente, o mundo que a gente vive hoje, Sim. né? Sem dúvida. Então, a pessoa levantou, você tem que atendê-lo, como o pastor Eden disse, até no lanche lá, vamos bater um papo.
E a gente não pode esquecer da hora do lanche, Ah, né? o Para lanche quem não, o dá tempo ainda, né? De planejar a hora do lanche. Quem não planejou, porque é verdade, né? O momento que você descontrai ali, porque quando você come, você já se descontrai, né? Informalidade. É informalidade, vai conversar, a pessoa vai fazer a pergunta, né? Isso é super importante, são estratégias, na verdade. E a maioria das decisões, desculpa, professora Não, Thelma, imagina. a maioria das decisões você obtém também após o sermão. É nesse contato que a professora Thelma destacou, né, ali no lanche, é cumprimentando as pessoas na porta, é batendo papo com alguém ali, aí a pessoa vai, você, eu quero marcar seu batismo, parabéns, e assim por diante. Então, esse contato, essa interação é extraordinária. Claro. Bem, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, do nosso podcast. E agora, então, eu quero de uma forma mais rápida e mais, assim, direta, né, para quem está nos ouvindo, que vocês, como evangelistas, deem um conselho para as mulheres que estarão, né, à frente do evangelismo e que estão se preparando para este evangelismo. Qual o conselho que cada um vai dar para essas pregadoras, e não só para as pregadoras, né, mas para as que estão envolvidas em todos os aspectos, né, que estão ali participando deste momento? Bom, o conselho que eu dou para você é o seguinte: na pregação, vou falar da pregação, sempre exalte Cristo, sempre exalte o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, exalte a ressurreição de Jesus, ele está vivo, e a segunda vinda de Jesus. Qualquer sermão que você for fazer, qualquer um, seja sobre lei, sobre sábados, o que você for, porque a pessoa precisa sair dali com esperança. Então, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele morreu por todos nós. A ressurreição, ele está vivo. E ele voltará para nos buscar. Amém. Amém. Você disse para ser rápido. Sim. Porque os três vão falar sobre a mesma coisa, né? Então, vamos ouvir de forma diferente. Vá na força e no poder do Senhor. A despeito das suas limitações, a despeito das dificuldades, Deus está com você e vai ser uma bênção, e vai na força do Senhor. Me lembro da história do grande evangelista Dwight Moody, né? Diz que ele pregava, ele tem uma dificuldade com o inglês, né? Ele falava errado. E disse que uma professora de gramática estava assistindo e no final foi corrigi-lo, né? E disse: pastor, gostei muito das suas pregações, tal, mas fala muito errado. Conjuga muito errado as palavras, pronuncia errado os verbos. E ele disse algo para aquela professora, ele disse assim: eu estou usando todo o inglês que eu conheço para ganhar almas para Jesus. E você, o que está fazendo com o inglês, com todo o inglês que você sabe? Então pensa, né? A despeito das limitações, todos nós temos. Não se engane, eu tenho muitas, todos nós temos. Vá na força do Senhor. Deus vai suprir as suas deficiências e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Como é para as meninas, vou falar para as meninas, né? Os meninos me desculpem, né? Mas meninas, o corpo fala. Então, use a linguagem não verbal para criar mais vida no que a palavra de Deus vai dizer. Então, na recepção, fale sorrindo, fale dê atenção a hora que a pessoa se cumprimentar, não cumprimenta aqui olhando para lá. Então, olhe no olho. Se você estiver pregando, a mesma coisa. Se você estiver cumprimentando lá no lanche, a mesma coisa. Se você estiver no ministério infantil, a mesma coisa. Então, o seu corpo fala. Use o que Deus lhe deu, que é o dom da cortesia que a mulher tem demais. Então, use o bonito sorriso que Deus te deu, a aparência que Deus te deu, para você ser Jesus para as pessoas. Que lindo. Uma palavra de ânimo. Começo. Então, olha aqui os meus olhos. Uma palavra de ânimo. Você foi chamada por Deus. E o Espírito Santo está com você. Não tenha dúvidas disso. Amém. Ânimo. John Wesley disse o seguinte, faça tudo o que puder com todos os recursos que dispuser, todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, com todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Olha, agora é o momento, certo? É agora. É agora, fazer o máximo agora. Que lindo. Eu deixo as palavras da Bíblia, de Deus para Paulo. Paulo chegou na cidade de Corinto e ele ficou desanimado, diz a serva do Senhor, porque era uma cidade muito difícil. Deus aparece para ele numa visão
E no capítulo 18, verso 9, Deus diz assim para Paulo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai fazer mal a você, ninguém vai ferir você, porque eu tenho muita gente para salvar nessa cidade. Amém. Então, assim, querida, Bênção. Deus está com você. Essa é a visão de Deus para você também. Deus está com você, não tenha medo, ninguém vai fazer mal a você, não fique calada. Ele tem muita gente para salvar nesse evangelismo que você está aí. Com certeza. Puxa vida, que gostoso, não é? Essa certeza, esse ânimo, né, que envolve os pregadores, que envolve as pessoas que se preparam, né, para o evangelismo, faz toda a diferença. Bem, nós estamos aqui finalizando este momento, né? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo, por nos ajudarem, né, a finalizar esse processo do evangelismo que já começou há bastante tempo, mas nós estamos aqui então terminando esse preparo. Então eu tenho certeza que este conteúdo que nós acabamos de gravar vai fazer a diferença na vida das pessoas que estarão à frente do evangelismo. Eu espero que você tenha se empolgado mais ainda com o evangelismo, tendo a certeza de que tudo vai dar certo, de que o Senhor vai estar à sua frente e dessa forma não há o que temer. E da mesma forma como eu comecei com a palavra de Deus, eu quero terminar este momento com a palavra de Deus também, lendo para você aquilo que nós encontramos em Isaías 41, no versículo 10. Eu amo este verso tem me fortalecido em muitos momentos da minha vida e principalmente quando eu estou à frente, né, de um desafio espiritual tão grande e também de uma missão tão grande que o Senhor nos deu. Diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e com a minha mão vitoriosa direita o sustentarei. Então, essa é a certeza que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos nesse momento tão especial. Que Deus te abençoe, que Deus realmente use você, que você se deixe ser usada por Deus e vá na confiança e na força do Senhor. E agora, nós vamos terminar este momento especial nos consagrando a Deus. Consagrando a nossa vida, consagrando os nossos dons. Então você que está se preparando, que está já um pouco preocupada, pensando em tudo isso, eu quero que você coloque toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu medo, que você também coloque todos os seus dons, todas as suas qualidades, todas as possibilidades que você tem nas mãos do grande e poderoso Deus. É Ele que vai à nossa frente. Então, neste momento, eu quero convidar você a se entregar mais uma vez ao Senhor e nós vamos nos consagrar a Ele através de uma oração. Então, onde você estiver aí, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e em reverência nós vamos pedir as bênçãos de Deus para todo o evangelismo que vai acontecer no estado de São Paulo nos próximos dias, pedir as bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão à frente, abrindo a palavra de Deus, pregando, recepcionando, cantando, orando, para que tudo aconteça de acordo com a vontade do nosso Deus para a nossa vida e para este evangelismo. Então agora eu vou convidar o pastor Raimundo para que ele faça essa oração de consagração, para que a gente possa sentir o poder de Deus na nossa vida, nos dando força e nos fortalecendo com a mão direita vitoriosa dele, como está aqui escrito em Isaías. Amém. Vamos então inclinar o rosto, fechar os olhos e orar. Grande Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado seja o teu nome. Exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade, perfeição, justiça. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos lave completamente no sangue de Jesus Cristo e nos dê um novo coração. Pedimos também ao Senhor o batismo do Espírito Santo e a capacitação do céu para o evangelismo do ministério da mulher que está aí diante de nós. Ó Deus eterno, capacite cada uma das meninas e meninos que estarão à frente deste evangelismo e participando também das equipes de apoio. Que por tua graça milagres aconteçam, que por tua graça tenhamos uma farta colheita de almas para o teu reino celestial.
Nós pedimos, ó Deus, a unção do Espírito Santo sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta família, sobre as equipes de apoio. Pedimos a tua proteção para cada igreja e pedimos, ó Deus, a unção do Espírito Santo, não só para a pregadora ou pregador, mas para cada pessoa, Senhor, que estará recebendo um convite e que estará indo na igreja, no salão, no auditório, para receber a tua palavra. Amém. Que o Senhor opere maravilhas, que haja curas, libertações, vidas transformadas, que haja muitos batismos e que teu nome seja glorificado. Quando o Senhor Jesus Cristo regressar a este planeta, que nos encontre preparados, mas não só a gente. Queremos mais uma multidão de pessoas para o teu reino celestial. Neste momento, nós aqui, como ministros do Evangelho, queremos dedicar e consagrar ao Senhor cada uma das meninas e meninos que estarão neste evangelismo. Amém. Ó Deus eterno, nós oramos e muito mais agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Querida mulher em missão, que a sua missão seja cumprida da melhor forma possível e tenha certeza que o Senhor estará com você. Deus a abençoe.